Bom dia a todos, está no ar o programa Espaço Diferente. Hoje estamos aqui para conversar com você, ouvinte da Rádio Santana FM 98.5, sobre assuntos importantes com relação à pessoa com deficiência. No mês de agosto, nós estamos hoje, é dia 2 de agosto, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência, que ela é vivenciada nas escolas, de um modo geral, para que a gente possa vivenciar um tema. Próxima semana a gente está fechando a agenda para que a gente possa refletir sobre a Semana da Pessoa com Deficiência de 2024, que é realizada, acontece nos dias 21 e 28 do mês de agosto. Então a gente está aqui justamente para refletir e conversar com você sobre isso. Falar de pessoa com deficiência, a gente também falar de direitos, que muitas vezes a nossa sociedade, as leis existem, mas elas precisam ser, a partir de mim, de você, das autoridades, ser colocado em prática algumas situações que, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela necessita para ter uma vida do ponto de vista mais acessível, mas também para que a gente possa caminhar devidamente, respeitadamente, vamos dizer assim, para que a gente possa ter na nossa cidade, no caso Ribeirão, onde eu estou, onde você está na sua cidade, ter calçadas acessíveis, ter espaços públicos que possam, de fato, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa surda, uma pessoa que, enfim, qualquer tipo de deficiência, seja adaptado a essa realidade. E a adaptação acessível não é só uma rampa, não é só um espaço arquitetônico que facilite, mas também algumas situações de atitudes que possam vivenciadas por essas pessoas com deficiência, melhor vivenciadas. Em Ribeirão, com todo o respeito que a gente tem às gestões, às pessoas públicas, mas nós, pessoas com deficiência, devemos nos organizar mais para que a gente possa ocupar esses espaços, garantindo, por lei, aquilo que a gente tem. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, e a gente vê a dificuldade que há, e é fato, isso não é de hoje, é de muitos anos. Eu acho que desde que Ribeirão existe, que essa realidade está aí, são nossas calçadas. Se uma pessoa com a cadeira de roda for caminhar no centro de Ribeirão, eu já não falo nos bairros, que é mais difícil ainda, ela tem dificuldade, porque nossas calçadas estão tomadas por alguma coisa, seja por um carro de mão com alguma coisa para ser vendida, seja por uma loja que muitas vezes não respeita, acha que a loja é até a calçada, mas quando na verdade a calçada é pública, e a gente sempre tem falado isso quase que semanalmente. Então a gente está fazendo lembrar isso aqui, porque a Semana da Pessoa com Deficiência é momento em que a gente vai falar sobre isso, conscientizar principalmente a população. Obviamente que o poder público tem sua responsabilidade, mas que a gente possa melhorar a qualidade de transitar na nossa cidade. O trânsito, houve uma melhora, mas precisa melhorar muito aí no trânsito de Ribeirão. Eu falo de carros, mas para o pedestre ainda está muito complicado. Eu digo isso porque eu vivencio isso todos os dias, caminho aqui no centro da cidade e vejo quanto é disso. Eu estou falando por mim, mas eu sei que falo em nome de muitos deficientes visuais, pessoas cadeirantes, pessoas que não saem de casa porque não tem condições de andar em Ribeirão, porque ela vai andar no meio da rua arriscada a ser atropelada. Então são essas coisas que esse espaço existe justamente para que a gente possa falar. Você está convidado a ligar para aqui, participar do nosso programa e a gente também partilhar a sua opinião, o que é que você acha de tudo isso. Então, dito isso, a gente vai vivenciar essa Semana da Pessoa com Deficiência com muita seriedade. O tema vai ser falado na próxima semana. Eu convido você a estar aqui conosco para a gente também vivenciar e também começar a ter uma melhor compreensão de toda essa realidade da pessoa com deficiência. No mundo hoje, não só no Brasil, Ribeirão, mas o mundo hoje, ele ainda precisa muito avançar. Já avançou muito, porque pessoa com deficiência nem era falada, se fala muito hoje, mas na prática é preciso ainda se fazer bastantes coisas para que a gente possa ter nossos direitos garantidos. Quando eu falo mercado de trabalho, existe uma legislação, a lei de cotas, que desde há mais de 30 anos que existe,
ela, ainda bem que ela garante alguns empregos em algumas empresas, em alguns lugares, mas de um tempo para cá houve uma queda no respeito a essa lei de cotas, e não sou eu nem você, mas é o próprio Ministério Público, são as leis, os órgãos federais, estaduais, que vão de fato cobrar das empresas a garantia daquele percentual X a partir do número de funcionários que a empresa tem de pessoas com deficiência. Por que a gente sempre repete as informações? Porque é uma forma de, para mim, para você, a gente sempre está por dentro, entendendo o que é necessário para que as pessoas tenham esses direitos garantidos. Seja uma criança, um adolescente, um adulto, um jovem, ele possa ter compreensão e também gritar pelo seu direito, gritar no sentido de cobrar. Desde você estar numa caixa, num banco público ou privado, para ser atendido, numa fila onde existe preferência, o espaço preferencial, que muitas vezes não é respeitado, pessoas do povo mesmo, que muitas vezes não aceita que um cadeirante, uma pessoa com deficiência passe à sua frente, quando ele sabe que tem aquele caixa, e eu digo isso porque eu sei que tem isso aqui em Ribeirão também, muitas vezes o caixa ele está com pessoas ditas normais, que não tem nenhuma deficiência, e quando chega um idoso, chega uma pessoa com deficiência, quem está ali não gosta quando se passa à frente. Então é a falta de compreensão, é a falta de conscientização das pessoas, de nessas pequenas atitudes facilitar a vida da pessoa com deficiência. Dito isso, também eu queria lembrar que nós estamos vivendo um momento muito sério, muito importante, cada vez mais preocupante, que é a questão da saúde. A saúde no Brasil tem um SUS que talvez seja o melhor sistema no mundo para que o povo tenha acesso à saúde. E a gente sabe o quanto é difícil hoje você, indo para Recife, ter espaço de atendimento nos hospitais, pessoas com deficiência. A gente tem feito esse acompanhamento, não somos da área de saúde, mas a gente sabe o quanto tem sido difícil para uma pessoa com deficiência. E eu digo isso em nome de velho, nosso amigo Zé Antônio, que é da nossa diretoria, que inclusive está tentando um espaço na ACD, que ele é uma pessoa cadeirante, e é muito complicado a forma de você garantir o atendimento fora de Ribeirão, no caso em Recife. Então a gente tem se preocupado com isso, e não é só em Ribeirão, eu sei que no interior todo do estado, quando vai para a capital, sobrecarrega o sistema e tudo mais, mas a gente tem que tentar encontrar soluções. Não sou eu, repito, não somos nós, mas a gente tem que buscar alguma forma de atendimento médico para as pessoas com deficiência. Quem já é da ACD já tem aquele seu atendimento garantido, mas quem não está, ou seja, ACD ou qualquer outra instituição de saúde, a gente sabe quanto é difícil garantir um espaço, ser atendido e a partir do atendimento ficar sendo acompanhado. A gente sabe, por exemplo, Altino Ventura, tem muita gente do interior sendo atendido no Altino Ventura, que é a questão da visão, e outros espaços que a gente sabe que está lá, mas é muita gente e está sendo sobrecarregado. Então a gente está tentando uma entrevista com uma pessoa na área de saúde, a nível estadual, que possa falar para mim e para você o que é possível ser feito para melhorar essa condição de atendimento médico de saúde para as pessoas com deficiência na capital, no caso Recife. A gente pode garantir isso ou não, mas depende, essa pessoa vai nos dizer. Eu estou adiantando as possíveis conversas porque a gente não tem fechado as datas nem as agendas. Eu não posso dizer que tal dia tal pessoa vai estar falando conosco, para que a gente possa ter a facilidade nesse sentido. Eu queria pedir a Josinaldo botar uma música, que é a nossa música de referência, com o Daniel, para ser feliz, porque ela fala um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui e no dia a dia. Vamos ouvir. Ok, estamos de volta. Nós queremos lembrar também, lembrar e agradecer a audiência de muita gente que está nos ouvindo agora, desde o pessoal da Vila Coab aqui em Ribeirão, seu Frazão, e tem muita gente boa ali, muitos irmãos e amigos e amigas que estão sempre nos ouvindo. Agradeço a seriedade com que vocês tratam e sabem do nosso compromisso, não só com deficiência, mas como cidadãos que somos. Também agradecer a toda a comunidade da zona rural. Nós temos aqui no Cira, meu amigo Hélio, eu acho que deve estar nos ouvindo agora, e toda a sua família. Tadeu, nosso amigo Tadeu aí no Cira,
a toda a comunidade de um modo geral. A gente tem também percebido que essa preocupação das pessoas com o deficiente, ela está cada vez mais crescente. Talvez não tenha aquilo que a gente está dizendo aqui, mas há sim uma conscientização a partir da própria vida de cada um. Então a gente vai buscar essa certeza de que estamos sempre buscando nossos direitos. Por exemplo, dia 21 de setembro próximo é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É vivenciado no Brasil inteiro. É um artigo lá do nosso Estatuto Federal, a Lei 13.146, que é um momento onde toda a população, todas as comunidades e principalmente procuram vivenciar uma palestra, alguma coisa de conscientização para as pessoas com deficiência. E o que acontece? Nós temos o nosso Estatuto Municipal aqui em Ribeirão, foi aprovado o ano passado, e hoje já é uma lei de Ribeirão, aqui em Ribeirão, que no artigo 10, eu lembro que no artigo 10 do Estatuto da Pessoa com Deficiência do município de Ribeirão, no artigo 10, fala justamente o que eu estava dizendo no início, onde ele fala da acessibilidade e da adaptação das calçadas e espaços públicos para as pessoas, de um modo geral, principalmente pessoas com deficiência. Então, é uma coisa que está numa lei, num artigo municipal, não é federal, mas do município de Ribeirão, e que a gente precisa cada vez mais não só nos conscientizar disso, mas também buscar meios para que isso aconteça de fato. A gente sabe que as gestões, seja municipal, estadual ou federal, ela depende de órgãos para garantir aquilo, mas também a população deve cobrar através da Câmara Municipal, através, por exemplo, do Executivo, mas juntos tentar fazer esse trabalho que todos possam contribuir. A gente costuma dizer, não é a autoridade, obviamente que a autoridade é que tem que fazer, mas se nós não estivermos organizados para que, de fato, determinada situação, por exemplo, abastecimento de água, que ainda é muito complicado, tentamos falar e não conseguimos ainda. Estou para ir essa semana que vem na Compesa aqui em Ribeirão, para que a gente possa ver com a pessoa responsável, para estar aqui conosco, para conversar, porque eu sei que tem alguns bairros que ainda sofrem com abastecimento de água. Existem algumas situações que nós não sabemos explicar. O que a gente pode explicar é que falta água, e a conta vem todo final de mês. Então a gente precisa trazer a autoridade que responde por esse momento, por essa situação, para que ela explique à população o que está acontecendo. Espero que a pessoa venha nos próximos dias. A gente vai sim procurar, porque é uma responsabilidade nossa de estar falando aqui, mas também ter a responsabilidade de trazer o responsável e ele se explicar, ou pelo menos falar, não é a explicação, mas falar para a população que o meio de comunicação como a rádio, ele é fundamental para que a população tenha conhecimento dos seus problemas, mas também conhecimento da solução dos seus problemas. Então, falar de deficiência não é falar daquela situação de pessoas que estão à margem, invisíveis à sociedade e que não tem solução. Tem solução sim. A prova é que esse 21 de setembro, ele surgiu há alguns anos atrás e tem tido resultados positivos. Por exemplo, a nível federal, estadual e municipal, hoje se fala mais sobre as pessoas com deficiência, seus problemas e encontrar soluções. Obviamente que falta muito a ser feito, foram feitas algumas coisas e que a gente espera que continue nessa crescente de solucionar a vida, mas principalmente a condição de cada um e cada uma. Por exemplo, a zona rural, que eu conheço, eu nasci na zona rural, eu sei o quanto é difícil. Naquela época, 60 anos atrás, imagine hoje, está bem mais diferenciada. Mas ainda existem dificuldades, por exemplo, de uma pessoa com deficiência que mora em qualquer engenho aqui em Ribeirão, por exemplo, de ter acesso à saúde, à questão da educação, seja uma criança, um jovem, seja um adulto, no mercado de trabalho. É muito difícil. A gente sabe o quanto é difícil. Porque são comunidades, apesar de estar muito conectadas, ter transporte e hoje tudo, mas ainda há um deslocamento que muitas vezes não é fácil. Você tem uma pessoa com deficiência física, cadeirante, que anda numa cadeira de rodas, ela para se locomover da sua comunidade rural até o centro da cidade,
ela tem dificuldades. Por quê? Primeiro que não tem ônibus. E se tiver ônibus, não é adaptado. O ônibus não tem aquela plataforma adaptada para uma cadeira de roda. Geralmente acontece na cidade é assim, imagine na zona rural. Então eu estou colocando situações práticas para a gente poder entender melhor o quanto é desafiador e necessário a gente buscar melhorar essa realidade, que não vai acontecer de uma hora para outra, mas é uma coisa que tem que estar sempre se falando, sempre buscando, conversando, dialogando, seja com as autoridades, seja com nós mesmos, seja através de uma associação ou da própria comunidade, do bairro ou do engenho, para que a gente possa ter um olhar diferenciado de ajuda, não por pena, mas por solidariedade mesmo, àquelas pessoas que têm alguma deficiência. E falar de tudo isso é falar também do respeito. Humanamente falando, como seres humanos, como cristãos ou não, mas como pessoas, a gente tem que buscar meios de estar mais solidário ao próximo, seja ele quem for, não interessa seu credo religioso, não interessa a sua raça, se você é uma mulher, se é negro, se é índio, se é branco, não é isso. O que está se falando é do ser humano. A gente precisa, nós estamos vivendo num mundo hoje violento, guerras acontecendo no mundo inteiro. A gente está vendo aí 3 guerras que estão aparecendo, seja em Gaza, na Ucrânia, seja lá na Ásia, também está acontecendo conflitos que a gente não sabe, porque a mídia não mostra exatamente o que está acontecendo. O que nós estamos vendo é o que interessa às grandes potências ocidentais, é o que vem para a gente, mas o que está acontecendo lá, e quem tem acesso à internet e outros meios de comunicação, sabe que o que está acontecendo agora, para as pessoas, quantos deficientes têm morrido em Gaza, com aqueles bombardeios? Ninguém fala, mulheres e crianças ainda se fala, mas nesse meio tem muitas pessoas com deficiência. Na Ucrânia também, porque a guerra só interessa às potências por terra, porque tudo isso são espaços querendo territórios e poder de cada vez mais mandar naquilo que eles têm interesse, que é o poder econômico, o poder de força mesmo. Mas quem sofre é o povo. A população civil fica no meio desses interesses geopolíticos, esses interesses da grande política mundial, e quem está sofrendo são essas nações, e são essas pessoas. Mulheres, crianças, deficientes, vários idosos estão nesse meio de um mundo violento. Nós estamos, segundo dizem jornalistas, pessoas, à beira da Terceira Guerra Mundial. Infelizmente, é fato, porque existem situações, e eu vou voltar para a pessoa com deficiência, existem situações que quem manda economicamente no mundo e tem a influência do poder do dinheiro, eles não querem nunca abrir mão disso. Quando existem outras potências que também estão chegando com essa mesma influência, cria situações em algumas regiões do mundo, e eu estou dizendo isso que é uma coisa bem prática. Isso também repercute em Ribeirão e em você e em mim que estou aqui. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo globalizado, se fala muito disso, mas essa globalização acontece lá no outro lado do mundo e nos atinge economicamente aqui. Quando a economia da América Latina, por exemplo, ela não vai bem, é porque existe uma correlação de forças que infelizmente influencia na vida econômica do povo de um modo geral, seja numa guerra física ou numa guerra econômica. Existe uma guerra econômica para mandar no mundo, e aí vem aí os Estados Unidos, vem a Rússia, a China, vem a Europa como um todo, que a Europa foi quem colonizou tudo, o velho continente, como a gente fala. Então falar de tudo isso é dizer que pessoas com deficiência, como nós, como você que está me ouvindo, você que tem um familiar que tem uma deficiência, nós precisamos garantir nossos espaços. No meio de toda essa confusão que está o mundo, é o respeito, a dignidade de um Deus que é vida, de um Deus que é amor, para que a gente possa garantir e ter certeza de que vamos continuar a nossa caminhada. E dito isso, o que é que a gente precisa? Dia 21 de setembro, a gente está tentando ver a possibilidade de organizar, junto com a sala de recursos, vou conversar com Conceição, a nossa coordenadora, para ver se a gente provoca uma situação, convidando a população, não é só as pessoas com deficiências familiares. E aí é uma coisa assim, eu estou adiantando uma coisa que ainda Conceição não conversei com ela, eu estou dizendo o público porque eu acho que isso é importante.
até para vocês ficarem cientes de que essa data, 21 de setembro, ela é muito importante, não só para o segmento, mas também para toda o calendário, digamos assim, de confraternizar, mas também de coroar o ano todo com um momento de ter pessoas, várias pessoas envolvidas, principalmente pessoas com deficiência, e que elas sejam respeitadas. Porque se a gente faz tudo isso e não garante a participação das pessoas, e essas pessoas que estão participando entendam qual é a mensagem que está sendo dada, a gente não vai adiante, não vai avançar. Mas eu creio que vai sim dar certo. A gente vai buscar apoio, vai buscar pessoas de fora, pessoas daqui também, principalmente os daqui, para que a gente possa fazer a igreja, através de Padre Expedito, Padre Leandro, convidar outras igrejas, obviamente, é aberto, não é uma coisa só de um credo ou outro, mas é aberto à população. Porque se a gente faz isso, a gente garante a possibilidade de envolver mais a população nessas questões das pessoas com deficiência. Nós estamos vendo um ano de eleições, obviamente, sabemos, todo mundo é cidadão, tem seus candidatos, não vamos entrar nessa discussão, nós vamos falar do segmento de pessoas com deficiência. Nós não queremos partidarizar essa discussão da pessoa com deficiência com nenhuma situação que não seja melhorar a vida, mas principalmente adaptar a realidade de Ribeirão, para que Ribeirão um dia seja uma cidade acessível, uma cidade que tenha realmente um exemplo a dar em toda a Mata Sul, quem sabe do estado de Pernambuco. Isso é possível a partir do nosso compromisso, daqueles que estão pleiteando cargos, daqueles que tenham consciência disso, porque o momento é esse, de falar sobre isso. É lógico que cada um tem, eu tenho, você tem suas preferências, você tem seu ponto de vista, mas nesse momento é importante e é necessário que a gente tenha cada vez mais a consciência de que a política da pessoa com deficiência está acima de tudo isso. Você pode um dia, Deus permita que nunca aconteça, ter uma deficiência, Deus te livre, te proteja, um AVC, por exemplo, você pode ficar com sequelas, ninguém está livre disso. Um acidente, tudo é possível. E a gente não deseja isso a ninguém. Infelizmente, quem já está com a sua sequela, vai conviver com isso e vai viver de forma tranquila, desde que seja também acolhido pela sociedade e por todos, principalmente a família. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero dizer que nós estamos nessa caminhada. Eu quero agradecer a toda a nossa diretoria do CPDR, que sempre a gente continua se reunindo, nós temos um calendário nosso, onde a gente conversa, a gente fala das nossas dificuldades, mas também fala das nossas esperanças com relação a tudo isso. Porque falar de um segmento que há muito tempo ainda mas foi bem pior, que onde não se falava, onde eu era uma pessoa cega, com baixa visão, um cadeirante, uma pessoa auditiva, que não escuta, um síndrome de Down, um autista, todas essas realidades, e são muitos, aqui em Ribeirão tem muita gente nessa situação, a gente precisa, as mães, as famílias, se unirem mais, para que a gente possa garantir, possa conhecer e cada vez mais ter a certeza de que nós temos leis que nos protegem. E se é lei, a gente tem que cobrar para que essa lei seja executada de fato. Eu acho que o recado de hoje foi mais nesse sentido. Nós estamos buscando fazer, eu digo nós, existe um grupo grande, não é Luiz, não é esse programa, mas existe por trás de todo esse trabalho que a gente tem, uma organização mínima, mais séria, com muita vontade de acertar, e a gente quer o seu apoio, a gente quer os seus, principalmente a sua participação. Às vezes participar de reunião é um pouco chato, às vezes as pessoas não têm tempo, mas a gente está procurando semanas, dias e horários que facilitem para as pessoas que queiram participar das nossas reuniões. As nossas reuniões estão acontecendo geralmente na casa de onde nós não temos ainda nosso espaço físico. Nós estamos alugando um espaço, mas esse espaço está sendo preparado para uma situação que não aconteceu ainda. Mas se for o caso, a gente vai nesse espaço marcar uma ou outra reunião para que possamos acolher mais pessoas, ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir mais do que falar.
porque cada um tem uma situação e são situações que são importantes para cada um. E a gente precisa ter essa sabedoria, digamos assim, de estar ouvindo as pessoas, ouvindo, porque é no ouvir que a gente se ajuda, a gente chega junto e a gente procura de fato fazer alguma coisa. Eu queria, antes de encerrar o programa de hoje, dizer que isso que eu estou falando aqui não é uma só de hoje, há mais de 15, 20 anos, há 20 anos que a gente está nessa luta, a gente está buscando, participando de encontros fora, não só eu e outros da diretoria, e não sendo da diretoria também foram, para Recife, já tivemos reuniões em Brasília, encontros em Brasília, há alguns anos atrás, está para acontecer outros no próximo ano, em 2025, e a gente está justamente levando cada um e cada uma que vai, para que eles sejam multiplicadores do que escuta lá fora, junto conosco, para que a gente possa garantir a nosso trabalho social, que um dia a gente passa e que está chegando. Tem jovens aí, muito bom, pessoal no Vila Rica, a gente sabe que tem um grupo no Vila Rica que está se organizando, está começando a tomar gosto dessa nossa discussão, desse nosso trabalho. E é um trabalho eu agradeço sempre a quem começou conosco, ao Domingos Sávio, que deve estar nos ouvindo agora, é um amigo radialista que esteve aqui em Ribeirão alguns anos atrás, junto com Caetano que hoje está muito doente, mas é um companheiro, um irmão, que estiveram aqui conosco, o Antônio Muniz, que esteve aqui também há alguns anos atrás, nós tivemos uma participação muito boa do Muniz, e a gente tem o pessoal de Garanhuns, o Juca Viana, que hoje está vereador na cidade, é uma pessoa cega, vereador em Garanhuns, um amigo, companheiro de muita luta, desejo sorte a ele sempre, porque é uma voz lá em Garanhuns das pessoas com deficiência, e a gente precisa fazer isso, ocupar os espaços, mas com a mesma seriedade que temos e o mesmo compromisso. Eu quero pedir para encerrar uma música com Gonzaguinha, que o nosso amigo Josinaldo vai colocar. Quero agradecer a Juninho, que está aqui nos apoiando na técnica, também gravando, e que é importante essas pessoas e outras, porque é um trabalho coletivo, sozinho ninguém faz nada. E a gente sabe, por exemplo, além desses que eu falei, a gente tem muita gente que está sempre buscando espaço para isso. Então a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe. Próxima semana estamos aqui novamente com um convidado ou uma convidada, ou nós mesmos falando dessas políticas públicas para as pessoas com deficiência. Vamos ouvir. Um bom final de semana.